Olá, graça e paz. O devocional de hoje nós vamos fazer no livro de Esther. Muita gente já conhece a história de Esther, né? Está lá no capítulo 8 e diz assim: naquele mesmo dia deu o rei Assuero para a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e, ajoelhada aos seus pés, chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cedro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé diante do rei e disse: se bem parecer ao rei, se achei graça perante ele, se este negócio é reto diante do rei e se eu lhe agrado aos olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amadata, o agita, aos quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo? E como poderei ver a destruição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, o qual penduraram numa forca, porquanto estendera as mãos contra os judeus. Escrevei aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Eu vou ler só até aqui. A gente conhece, né, a história de Esther, mas eu vou tentar dar uma pincelada aqui para a gente chegar no contexto que estava aqui. Esther era órfão, né? E o rei Assuero, ele... Esther era órfã, mas ela era criada por Mardoqueu, que na verdade era o primo dela, mas ele criou ela como se fosse filha dele. E o rei Assuero resolveu dar uma festa e ficou dando festa por, não sei se era 3 dias, mas ele estava dando uma festa. E já bêbado, né? Um dia ele cismou, falou: manda chamar a rainha Vaste. Só que já estava tendo muitas festas e tudo, e provavelmente por ele já estar ali, né, alegrinho demais, ela falou que não ia. E por causa disso, os conselheiros do rei falou com ele e instruiu para que ele tirasse, né, ela como rainha. Porque se a própria rainha não obedecia ao rei, a moral do rei ia lá pro chão, né? Se a própria esposa, se o rei, que domina um império, que domina um reino, né? Um país inteiro, não não é honrado pela própria esposa, que seria desse rei, né? O que seria do reinado desse rei? Então, ele destronou ela, né? Ela foi destronada da função de rainha e foi proposto que ele escolhesse uma outra esposa para que se fosse colocada como rainha. E o rei falou que queria uma mulher belíssima. Então, pegaram todas as moças bonitas do reino e Esther estava nisso e começaram a prepará-las para que elas pudessem ser escolhidas pelo rei para quem seria a rainha mesmo do reinado, né? E Esther foi para o palácio ficar sendo preparada, mas ela não foi revelada ao rei, não foi revelado que ela era judia, que ela era do povo judeu. E Amã não, e Mardoqueu instruía Esther como ela devia proceder, como ela deveria falar, que não era para ela falar que ela era judeia. Então, Mardoqueu então sempre instruiu Esther. Então, Amã, um homem invejoso que não gostava dos judeus, começou a tramar contra os judeus, contra o povo de Deus. E um dia Mardoqueu ficou sabendo que eles estavam tentando contra a vida do rei e foi lá e mandou avisar, e através disso o rei foi poupado. Só que isso
ficou esquecido pelo rei por um período de tempo, e a gente começa a ver que toda a história de Esther, que todo o livro de Esther, nada, tudo foi por um propósito, tudo tem um motivo, sabe? Desde a rainha Vasti não obedecer ao rei, desde de Mardoqueu conseguir alertar o rei do perigo, e chega uma hora que Amã começa a tramar contra o povo judeu, e Mardoqueu fica sabendo disso, e Mardoqueu manda chamar Esther e fala: olha, Esther, que antes se chamava Hadassa, né? Hadassa, e o nome dela foi mudado para Esther. E aí ele fala: Esther, o Mardoqueu Amã tá tramando contra nós judeus vamos perecer por causa disso. E talvez por um momento de medo, Esther, né, ficou meio ressentida, e Mardoqueu falou: olha, você não está aí no seu lugar de rainha à toa. Você foi colocada aí por um propósito. Às vezes a gente está em uma posição, em algum lugar da nossa vida, da gente, que Deus não coloca a gente em lugar nenhum à toa. Não existe acaso com o Senhor. Não existe acaso para Deus. Todas as coisas são feitas por um propósito. Todas as coisas debaixo da terra têm um propósito. E tem um tempo para cada coisa determinado. Então, Mardoqueu lembra ela, fala: Esther, você está aí por um propósito. Mas se você não for cumprir um propósito, se você não for cumprir o propósito que foi te colocado aí, Deus levantará alguém para colocar. Se não for por você, que já está aí, que Deus te pôs para isso, ele vai levantar outro. E isso despertou Esther. Esther foi sábia. Ela então, já que é assim, eu estou aqui por um propósito. E eu já estava me esquecendo, porque às vezes a gente está no conforto, a gente está ali numa situação boa. Ela era rainha, ela era servida, ela tinha boas condições. Ela estava vivendo um tempo que para Esther era um tempo de comodidade. Ela já não era escrava, ela já não era serva, ela estava ali vivendo na bonança. Então ela podia, como por um instante, mas o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Ela podia dar desculpa. Mas Mardoqueu teve uma função importantíssima, que muitas vezes a gente, alguém nos alerta e a gente dá de desentendido, né? Só que Esther entendeu: eu estou aqui realmente por um propósito. Eu fui escolhida por Deus para auxiliar na missão que o Senhor deu, que é de salvar o meu povo de uma condenação injusta. E então Esther falou: eu não posso ir diante do rei de qualquer forma, então vocês me ajudem e vamos jejuar por 3 dias. Ela entendeu que ela não ia fazer, embora ela tinha sido colocada naquele lugar por um propósito, não seria pela força dela, não seria pela capacidade dela. Então ela foi jejuar e orar. Por quê? Porque ela precisava ser revestida de autoridade do Senhor. Ela deveria ser revestida por Deus para que ela conseguisse cumprir a missão que o Senhor tinha para ela. Então muitas vezes a gente quer: não, então Deus me pôs para isso, eu vou lá resolver com as minhas próprias mãos. Não é pelas nossas próprias mãos, não é pelo nosso próprio entendimento. Nós temos que ser humildes o suficiente para falar: então vamos nos revestir, vamos nos blindar com as armas espirituais, vamos nos revestir com o poder do Espírito Santo, vamos nos revestir com o poder de Deus em nós, para que a gente consiga cumprir o propósito que o Senhor tem para a gente. E o Senhor foi dando estratégias para Esther a partir dali. E ela foi sensível, ela teve essa sensibilidade de saber como ela chegaria ao rei. Porque naquela época, o contexto que Esther chegou ao reinado foi porque uma outra rainha tinha sido desobediente ao rei. Então isso é uma parte importante. Ninguém poderia chegar ao rei porque eu quero, eu sou a esposa do rei, eu vou chegar aí e vou falar com ele. Não era assim. Vasti não quis chegar à presença do rei quando o rei chamou ela. E Esther já foi diferente. Esther precisava estar na presença do rei, mas o rei não tinha chamado ela. Só que há uma grande diferença entre Vasti e Esther. Vasti quis ser autoritária
Esther foi o quê? Humilde. Ela chegou perante o rei e ajoelhou. Ela reconheceu a autoridade do rei. Ela reconheceu. Vasti foi uma rainha rebelde. Ela poderia ter a razão no sentido de, tá bêbado, quer me expor, quer me mostrar para outras pessoas. Mas ela não foi sábia e você já viu quando a gente tem a razão, mas a maneira que a gente age nos faz perder a razão? Muitas vezes na vida da gente, o problema não é o que vai ter que ser feito, é como vai ser feito. Então, Esther levantou, pediu para que o povo levantasse um clamor ao Senhor por ela, e o Senhor deu ela uma estratégia. Ela chegou, se ajoelhou diante do rei, suplicou, chorou. Ela mostrou reverência, ela mostrou obediência, ela mostrou respeito ao rei. E quando a gente age dentro dos padrões de sabedoria, a gente age dentro dos reconhecendo, né, que há uma autoridade, reconhecendo que a gente tem que ser humilde, que a gente não é o melhor, a gente não é o bonzão, as coisas ficam favoráveis ao nosso favor, né? Fica favoráveis pra gente. Favorável ao nosso favor é redundante, mas enfim. Então, o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, ou seja, ele falou: não precisa preocupar, pode falar o que você veio falar comigo. Então, imagina se ela chega lá igual a rainha Vasti, não quis e tipo, você não vou. Eu sei o que eu, né? A rainha Vasti foi arrogante, ela foi autoritária. Esther, por outro lado, ela chegou com humildade. Ela tinha e olha que Esther tinha um grande propósito. Ela precisava ajudar a salvar um povo, a nação dela. Não era por ela, não era só a vida dela. Muitas vidas dependiam daquilo. E ela teve a sabedoria de entrar na presença do rei com muita sabedoria. E ela pediu aqui, fala que Esther se apresenta ao rei, no capítulo 5, se você voltar e ler, ela se apresenta ao rei, chorou e tudo. Mas quando ela entrou na presença do rei, ela pediu ao rei que ele fosse a um banquete. Ela preparou um banquete para ele por 3 dias, e inclusive o inimigo estava participando desse banquete. E ela teve a paciência de não estourar na frente do inimigo na hora errada. A gente, principalmente nós mulheres, temos que ter sabedoria e sensibilidade em como falar, a hora de falar, como falar. Às vezes o marido da gente chega em casa e a gente já quer contar, já quer soltar tudo. O menino fez isso, a casa não sei o que, o cano estourou, não sei o que. O cara mal chegou dentro de casa e você já solta que é tanto de problema. Mas a gente tem que ter sabedoria. O homem chegou em casa, recebe ele bem, pergunta como que o dia dele foi, deixa ele sentir que ele chegou no lugar de descanso, no lugar de paz. E aí sim, alimenta. E aí sim, você vai falando aos poucos, não chega soltando, esses meninos. Eu sei que pra gente mulher isso às vezes é muito difícil, né? Mas a gente tem que ter sabedoria para se apresentar diante do rei. A gente tem que ter sabedoria para chegar, porque a mesma situação, a mesma situação, se ela tivesse tido uma abordagem diferente, será que ela teria o mesmo resultado? Muito provavelmente não. Se ela tivesse chegando já ali se impondo, eu sou a sua esposa, você vai escolher entre mim ou esse Amã aí? Pelo histórico de uma outra mulher, pelo histórico do reinado da rainha Vashti, será que Esther teria tido credibilidade? Muito provavelmente que não. Muito provavelmente que não. Então que a gente tem essa sabedoria. Então Esther prestou um banquete. Até Amã ficou comovido, achando que ele era que ele era o bambambam. Mas na hora certa, Esther expôs a situação que ela deveria expor. Na hora certa, ela primeiro serviu ao rei, ela primeiro deu o banquete, ela primeiro, como se diz, acalmou o rei, agradou ao rei, e depois ela apresentou a situação dela. Ela falou: olha, Amã está querendo me matar e matar o meu povo. E o rei,
obviamente, aqui a gente já leu, o rei entregou a casa inteira de Amã nas mãos de Esther. Então, imagina, ela conseguiu ter a justiça nas próprias. Ela conseguiu receber justiça e ela escolheu o que seria justo fazer em favor do povo e contra aqueles que estavam atentando contra a vida dela e do povo dela, né? Então, que a gente tem essa sensibilidade, essa sabedoria de Esther. A gente usa muito o texto de Esther para falar com a mulher porque é sobre uma mulher, mas isso serve para todo mundo, né? Para mulher ou para homem. Primeiro sirva, primeiro agrade, tenha estratégias, seja estratégico em agir, porque às vezes a gente age sem pensar, a gente quer fazer as coisas, surgiu um problema, eu quero ir no estouro resolver. E não é por aí, a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ser intencional nas coisas que a gente faz. Porque quando a gente é estratégico e é intencional, a gente atinge o nosso objetivo. Então, Esther, ela foi estratégica em buscar, em orar, em preparar um banquete, em preparar um tempo. Ela fez com que a situação se tornasse propícia primeiro. Ela preparou o terreno para ela ganhar a guerra. Ela não chegou metendo o pé na porta. Ela chegou preparando o terreno. Ela chegou mostrando o valor dela para o rei. Ela chegou mostrando que ela era humilde, que ela honrava o rei, que ela tinha uma admiração, que ela tinha apreço pelo rei. E por isso sim ela deveria ser ouvida, por isso sim ela deveria ser atendida. Que a gente tire desse texto, né, dessa passagem, dessa palavra do Senhor, aquilo que a gente precisa para ser mais estratégico, para a gente pensar mais antes de agir, para a gente orar e jejuar, colocar diante do Senhor, para que o Senhor nos dê a estratégia correta, para que o Senhor nos dirija os passos para a missão que a gente tem, para o propósito que o Senhor tem para nós. Que Deus abençoe e até o próximo devocional.